Capítulo 378, Lealdade dos Bárbaros, Mutação do Cão. Encontrei eles. Fei saltou do prédio, agarrou a mão de Helena e beijou-a subconscientemente. Ah! Finalmente os encontrei. Vamos matar esses monstros. Depois que Fei disse isso, ele imediatamente correu em direção à pocilga de madeira. Helena também se moveu na direção da pocilga de madeira rapidamente. Ela conseguia viajar mais de 100 metros por segundo. Se Fei prestasse mais atenção em Helena, ele descobriria que esta valquíria fria e valente estava corando. O rosto e o pescoço estavam todos vermelhos. Sua beleza foi completamente revelada ao mundo, mas foi encoberta pela densa queda de neve. Um cheiro de sangue veio de longe. Fei correu em direção aos monstros. A maioria dos monstros no Planalto Frígido eram monstros de dano físico tipo corpo a corpo. Suas garras eram afiadas, e as escamas e espinhos neles podiam penetrar facilmente através da carne. Alguns monstros eram capazes de lançar feitiços elementares de fogo, mas eles eram muito fáceis para Fei lidar. Como um tigre em uma multidão de ovelhas, Fei facilmente as matou e abriu um caminho para ele. Helena seguiu Fei com firme e avançou. Uma aterrorizante frieza apareceu em torno desta bela mercenária, e todos os monstros dentro de um raio de 20 metros dela gemeram. Os monstros mais poderosos estavam congelados no chão, e os monstros mais fracos foram todos transformados em partículas de pó de gelo cristalino. Habilidade de Paladino, Congelamento Sagrado. Helena ganhou a linhagem de Paladino há muito tempo, e ela foi capaz de aprender as habilidades do Paladino. Depois de ouvir as recomendações de Fei, Helena aprendeu sua primeira aura ofensiva Congelamento Sagrado depois de ganhar algumas auras curativas e defensivas. Era uma poderosa habilidade mágica de elementos gelados. Faria dano congelante aos inimigos próximos periodicamente. Os monstros mais fracos seriam mortos, e até mesmo monstros de nível de chefe seriam retardados dramaticamente. Fei recomendou a Helena que aprendesse essa habilidade por essa mesma razão. Exceto pelo dano, o efeito de desaceleração nos inimigos ajudaria muito Fei. Monstros poderosos seriam retardados e forçados a se mover em câmera lenta. Seria-se fácil para Fei matá-los. A matança assassina continuava e até o ar da área ficou vermelho. Os gritos dos monstros ressoaram na área enquanto o poder de Fei que quebrava o equilíbrio do jogo foi demonstrado na íntegra. Toda vez que ele socava, 5 a 6 monstros eram mortos. Nenhum monstro conseguiu aproximar-se dele num raio de 50 metros. Depois de 20 minutos, esses 600 monstros foram transformados em moedas de ouro, itens e poções no chão. Embora a maioria das poções e itens fossem inúteis para Fei neste momento, o rei econômico de Chambord não poderia simplesmente deixá-los aqui. Fei rapidamente correu e pegou tudo. Mesmo que ele não pudesse usá-las, ele ainda poderia transformá-las em moedas de ouro em Arrogat. Claro, Helena não podia ver as moedas de ouro e os itens no chão. Ela apenas olhou para Fei que estava se curvando e pegando nada. No entanto, ela não perguntou a Fei o que ele estava fazendo, já que ela não se importava com mais nada que não fosse sua mente. Fei era tudo para ela. Ele acrescentou a cor à sua vida simples, mas monótona. Em sua mente, ela só precisava seguir esse homem e fazer o que ele quisesse. Depois que Fei pegou todos os itens, ele foi até a pocilga de madeira. Ele quebrou o portão da pocilga de madeira com facilidade. De acordo com sua memória, um portal de teleporte deve aparecer dentro da pocilga de madeira, e os 3 bárbaros devem atravessar o portal e voltar para Arrogat. No entanto, esta não seria a primeira vez que algo aconteceu em Diablo Vorut que não correspondeu à sua experiência de jogo anterior na Terra. Estes 3 guerreiros bárbaros, que tinham mais de 2 metros de altura, aproximaram-se sinceramente de Fei. Parecia que eles não eram NPCs não inteligentes, pois eles eram muito animados. Esses guerreiros tinham pequenas tranças na cabeça e mais da metade de seus rostos e corpos estavam cobertos de tatuagens. Depois que eles olharam para Fei e Helena de forma invasiva por um segundo, eles trancaram os olhos em Fei. Isto é real.
Grande guerreiro bárbaro, nós sentimos o rei imortal Bucatus em você. A honra está voltando para a tribo bárbara. O deus bárbaro finalmente está demonstrando apreço por seus súditos proibidos. Herói, por favor, não rejeite a nossa lealdade. O que esses 3 guerreiros bárbaros disseram chocou Fei. Eles deveriam ser NPCs insignificantes. Rei imortal Bucatus. A lealdade dos guerreiros bárbaros. Espere, porque esses 3 bárbaros não estão agindo de acordo com o roteiro? Enquanto Fei se perguntava sobre isso, a voz fria e misteriosa que não falava com Fei por um longo tempo soou de repente pelo ouvido de Fei. Ao aceitar a lealdade dos guerreiros bárbaros, você pode obter 3 NPCs que podem crescer em força ao longo do tempo. Além disso, você pode convocá-los ao mundo real a qualquer momento, sem usar nenhum ponto de experiência. O quê? Fei ficou atordoado. Sua decisão foi clara. Ele não hesitou nem um pouco e aceitou a lealdade desses 3 guerreiros bárbaros. Uma aura selvagem cercava esses 3 guerreiros bárbaros e eles eram muito poderosos. Fei sabia que eles estavam pelo menos no nível de 4 estrelas. Depois que tudo foi feito, eles voltaram para a Rogata através do portal de teleporte. Fei, por outro lado, continuou a procurar outros guerreiros bárbaros que precisassem de sua ajuda. Depois de ser recompensado generosamente, o rei ficou ainda mais motivado para completar a missão. A fumaça solitária ergue-se ereta do vasto deserto. O sol redondo está se pondo lentamente sobre o longo rio. Fei mentiu nas costas de Tornado Negro, e a maior parte de seu corpo afundou na longa juba do grande cachorro preto. Depois de ver a metade do sol vermelho que subia do horizonte, ele de repente lembrou e recitou as linhas em um famoso poema escrito pelo renomado poeta Wang Wei. O amanhecer chegou cerca de 1 hora atrás, e a brigada dos arautos começou a acelerar em direção à cidade das 2 bandeiras depois do café da manhã. Já haviam percorrido mais de 70 quilômetros e a cidade mais importante da fronteira noroeste, a cidade das 2 bandeiras, ficava a menos de 30 quilômetros de distância. Se conseguissem manter a velocidade, chegariam à cidade das 2 bandeiras antes que o sol aparecesse completamente no céu. Mais de 100 batedores foram enviados. Esses batedores iam e vinham. Suas trilhas empoeiradas pareciam dragões olhando de cima, e ruídos de suas montarias quebraram o silêncio no deserto. Em poucos minutos, alguns batedores relatavam tudo o que acontecia em um raio de 20 quilômetros. Todos na brigada sentiram a atmosfera intensa. No entanto, o cachorro Black ainda estava frio. Ele vagou atrás da tropa e não se encaixava com o cenário. Essa fera nunca parou de consumir poções Hulk, e Fei começou a se perguntar que tipo de animal Angela salvou nas montanhas de Chambord. Como pode Black aguentar o efeito de poções Hulk nesse grau? Qualquer cachorro normal já poderia ter explodido. Fei pensou. Atualmente, Black era preto oleoso. Exceto pelas longas crinas, todo o pelo do corpo era curto e liso. Quando se levantou e andou, ele tinha mais de 3 metros de altura e mais de 8 metros de comprimento. Tecnicamente, não poderia ser chamado de cachorro. Um cachorro não deveria ser tão grande e parecer tão feroz. Quando Fei estava livre, ele gostava de jogar cabo de guerra com Black. Com a força física de seu nível de 88 bárbaro, ele poderia facilmente usar mais de 10.000 libras de força, e ele ainda tinha que usar 80% dessa força para vencer. Em cima de sua força física substancial, Black também tinha uma pele grossa e garras afiadas. Flechas de nível militar não conseguiam perfurar sua pele. Quando Fei queria consertar as unhas, ele quebrou 3 espadas e não deixou nenhum dente nelas. Toda vez que essa fera rugia, Fei sentia que ia cuspir fogo. O cheiro de enxofre era forte demais. Era evidente que Black estava passando por uma mutação desconhecida depois de consumir tanta poção Hulk. Já que as mudanças que aconteceram com Black já chocaram Fei e Fei não podia mais prever seu caminho de evolução, ele não ficaria surpreso se esta fera ganhar um par de asas um dia.